noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Alguém aqui pela primeira vez? Ok, sintam-se abraçados. Vamos fazer uma leitura para a nossa reflexão. E o livro é Paradas no Caminho. O título é A Propósito do Sofrimento. E ele nos fala o seguinte: a cada momento nos defrontamos com pessoas que nos falam de suas dificuldades, dos seus problemas, de suas angústias, de suas dores, de seus sofrimentos maiores, de suas decepções. E penalizamos dela, geralmente. Procuramos ouvi-las, dando-lhe palavras de apoio e de conforto, lembrando-lhes que o que disse Jesus no Evangelho de São Mateus: vinde a mim, vós todos que sofreis, e eu vos aliviarei. Quando nos defrontamos com o sofrimento, somos levados a perguntar: que posição deve ser a nossa diante da dor que faz crucificada tanta gente? Que posição, que tipo de comportamento deve ser o nosso diante do sofrimento vivido por tão grande parcela da humanidade? É uma resposta muito difícil de ser dada, mas vamos tentar responder assim. O que primeiro devemos fazer diante de qualquer padecimento que nos atinge é jamais pensar que ele nos vem como castigo de Deus. O sofrimento é uma consequência da nossa limitação pessoal. Sofremos porque somos limitados por natureza. Por isso é que somente na parousia, na eternidade, quando contemplarmos Deus face a face, é que deixaremos de sofrer. Se o sofrimento fosse um castigo divino, Cristo não teria atraído para junto de si tantas e tantas pessoas marcadas pela enfermidade. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por esta casa de oração que nos acolhe, para te agradecer, Senhor, pela família que nos confiou, para te agradecer, Senhor, pelo alimento que colocas em nossas mesas, para te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor e pela tua misericórdia. Que nesta noite, Senhor, nós possamos estarmos de corações e mentes abertas para recebermos a mensagem do Evangelho de Jesus e aprendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Te pedindo, Senhor, que ilumine o nosso irmão Robson, que ele seja instrumento para trazer a mensagem da noite. E que nós, outros, possamos estarmos bem atentos. Fica conosco, Mestre amado, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Que assim seja. Passarei a palavra agora para o nosso irmão Robson. Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. Quando a companheira perguntou se aqui tinha alguém chegando pela primeira vez, eu pensei em levantar a minha mão, porque essa é a primeira vez que eu venho aqui no GPEC de Lauro de Freitas e queria dizer da minha alegria, do meu contentamento por aqui estar com vocês hoje.
Interessante também que ao chegar, eu conheci tantas pessoas, ou tantas pessoas me conheciam, que eu tive a impressão de que eu estava em casa. Ou seja, eu já era um velho conhecido de vocês e não sabia que era. Em que pese que no Face eu acompanho vocês e alguns companheiros daqui, e sempre eu vejo as postagens, os trabalhos que vocês fazem, e queria inicialmente parabenizar a todos pela instituição, pelo trabalho, e que seja a primeira de outras vezes em que aqui estamos para falar da doutrina espírita. Hoje, em particular, para nós refletirmos sobre esta pergunta: errar é humano? E é interessante, porque aparentemente fácil de ser respondida, merece da nossa parte uma reflexão mais profunda, considerando que se nós partirmos de um princípio tão somente imediatista, do aqui, do agora, do material e do carnal, nós poderíamos simplesmente dizer que sim. E isso nos bastaria para sairmos daqui com a consciência tranquila, porquanto, no nosso estágio de evolução humana e espiritual, é perfeitamente compreensível e aceitável os nossos erros. E se nós fôssemos quantificar o número de erros, de equívocos, de desacertos que nós cometemos ao longo de uma apenas encarnação, nós nos sentiríamos assombrados, nós entraríamos em um estado de pavor, não acreditaríamos nesta quantidade de erros que cometemos ao longo de um período encarnatório. Se nós pensarmos, por outro lado, na perspectiva do espírito imortal, uma vez que a doutrina espírita nos diz que somos espíritos, criados simples e ignorantes, fadados à perfeição, quando pensamos nesta questão, precisamos ir para além do aqui e do agora e refletirmos sobre as nossas escolhas. Aquilo que estamos fazendo nesta encarnação para que não nos atrasemos, para que nos retardamos nesse processo de aprendizado, nesse ir e vir através das reencarnações. Por isso, que é preferível nós analisarmos esta questão, errar é humano, na perspectiva do espírito. Porque se considerarmos apenas a primeira reflexão, nos daríamos, como temos nos dado muitas vezes, o direito de errar sempre. E sempre com essa justificativa, porque sou humano. E enquanto humano, eu posso errar. É fato. Mas se eu penso como espírito, eu passo a entender que cada erro, que cada equívoco cometido em relação à lei de Deus vai acarretar para mim um processo de endividamento espiritual, que quando eu não me ressaço ainda nesta encarnação, serei convidado em algum momento dessa minha trajetória humana e espiritual para assim o fazer. Porque conforme disse Jesus, nenhum de nós sairemos daqui sem que paguemos o último cetil. Ou como ele considerou em uma das suas bem-aventuranças, que bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o coração puro pressupõe que esta alma, que esse ser, está destituído de débitos, de
ressarcimentos perante a lei. Porque também conforme disse Jesus, é preciso que nós nos conscientizemos dessa nossa identidade divina e espiritual, para que nós nos tornássemos esses bem-aventurados propostos por Jesus para adentrarmos ao reino de Deus. Porque enquanto estivermos margeando mundos que se assemelham ao nosso, mundos de provas e de expiações, nós estaremos, para a maioria dos espíritos encarnados nesse processo, nascendo, morrendo, renascendo, mas sem conseguir progredir o suficiente para perceber-se divino, para adquirir os créditos valiosos e necessários para a entrada no reino dos céus, considerando que esta é a meta, é o objetivo, é o motivo pelo qual Deus nos criou. E aí temos que considerar a questão de número 132 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona as entidades venerandas, por que Deus criou o espírito? Com que finalidade? Por que estamos encarnados? E os espíritos assim o disseram. Deus os criou com o objetivo de levá-los à perfeição, sendo que para uns é prova, para outros missão. A maioria dos espíritos encarnados na Terra está ligados nos seus processos reencarnatórios à prova. Pouquíssimos, raríssimos, passaram por aqui na condição de missionários. E ainda mesmo estes que assim se encontram nesse estado de consciência amplificada, precisaram passar pelos mesmos processos de vicissitudes, pelas mesmas provas pelas quais hoje nós estamos passando. Mas, diferentemente de muitos de nós, esses últimos despertaram a consciência para a sua identidade espiritual, acelerando e fomentando o seu progresso moral e espiritual, a fim de que pudesse alcançar o desiderato proposto e estabelecido por Deus, que tornasse perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. Esta é a nossa destinação. Todos nós, um dia, atingiremos esta condição de espíritos puros, de espíritos bem-aventurados, de espíritos felizes. E a Terra está caminhando lenta e aceleradamente para esta destinação. Lenta porque, mediante as nossas escolhas, os nossos atos, atitudes e comportamentos têm refreado o impulso do progresso e da evolução da Terra. Esta morada, dentre as muitas da casa de Deus, nosso Pai, que nos serve de aprimoramento, de educandário, de templo, de espaço e de laboratório para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E não poderia ser diferente porquanto ele nos aquinhoou com livre-arbítrio. Pois que a evolução não é algo imposto, obrigatório, mas é de acordo com a consciência de cada um de nós. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas ao mesmo tempo está se dando de forma acelerada, porque é da vontade de Deus que esta morada
atinge a condição de um mundo feliz, de um mundo divino, onde as almas, os espíritos que aqui haverão de habitar, serão igualmente espíritos felizes. Porque a evolução do planeta no qual estamos estagiando vai estar na relação direta com a evolução moral e não mais intelectual dos espíritos ligados a ela ou a ele, conforme queiramos. Então, se a Terra hoje é um planeta de provas e de expiações, recém-saída da condição primitiva, é porque nós, espíritos encarnados, ainda nos encontramos nesse patamar de inferioridade moral e espiritual, retardados no progresso da evolução que já poderíamos estar. Não é sem outra razão também que Allan Kardec, ao estruturar a doutrina dos espíritos, na terceira parte do livro citado, ele vai considerar a progressão dos espíritos. Porque durante essa estruturação, ele estabeleceu relações de conversações, de contato com vários tipos de espíritos, em vários níveis de consciência, de intelectualidade, de moralidade, e pôde chegar à conclusão que, tal qual acontece com nós humanos, em nossas sociedades, não diferencia também no mundo espiritual. As diferenciações de caracteres, de valores, de necessidades, de aptidões, de inteligência, de moralidade. Daí ele estruturou a escala espírita, até para que entendamos, ainda que sem ter respondido a questão, por que erramos. Onde ele vai considerar que na base dessa escala espírita estão os espíritos imperfeitos, os espíritos de terceira ordem, que, em relação às duas outras ordens, é a maior dentre elas. Porque, quantitativamente, nós engrossamos a fileira dos espíritos imperdidos no mal. Os espíritos neutros, os espíritos brincalhões, os espíritos destituídos de consciência divina, momentaneamente é verdade, mas que ainda estão muito mais voltados para as necessidades materiais do que as espirituais. Imediatistas do aqui e do agora, de um mundo como o nosso, de prazeres e de necessidades efêmeras, do que focar o olhar para a nossa realidade de espíritos imortais. Porque se assim não fizer, ou melhor, porque se assim fizéssemos, provavelmente erraríamos menos. Porque a consciência do dever, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, agiria de conformidade com aquele princípio paulino de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E por que já não mais me convém como ontem, como antes? Porque eu tenho a lucidez de que tudo que eu faço, de tudo que eu penso, que eu falo, terá uma correspondência similar. E eu estarei, mediante o valor, sendo chamado para me ressarcir com a lei. Porque, conforme já dissemos, não sairemos desse mundo probacional sem que antes paguemos o último centavo. Nos liberemos
dos nossos débitos para com a lei de Deus. Então essa terceira ordem se caracteriza-se pelos imperfeitos, que sou eu e acredito que a maioria de nós, espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados. O fato de já estarmos encarnados já é um pressuposto que temos algum tipo de endividamento com a lei. E a oportunidade do ressarcimento é a partir dessas novas escolhas. Do entendimento da lei natural da vida, que Kardec igualmente nos ofereceu na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele inicia falando sobre a lei natural e divina, na qual todos estamos interligados, submersos, nós agiríamos, e veremos isso em uma das questões, mais próximos, agindo da vontade de Deus. Nos perguntaríamos, em cada escolha, em cada atitude, quais seriam as consequências para mim, enquanto espírito. Porque eu sei que se forem boas, terei como resultado bons. Mas se não forem, igualmente, terei resultados comprometedores para com a lei de Deus. Na segunda ordem dessa mesma escala, Kardec vai considerar como sendo os bons. E o fato de serem bons não significa dizer necessariamente que não se equivocam, que não erram, que não cometem deslizes ou que não cometeram. Porque vamos encontrar na codificação, no Livro dos Espíritos, que com exceção a Jesus, que esteve na Terra e que fizeram um caminho de evolução, sem erros, sem pecados, todos nós nos equivocamos durante a caminhada. Não poderia ser diferente. É o que vai também considerar Joana de Ângeles. O progresso, a evolução, o despertar da consciência divina se dá através de erros, de acertos, de equívocos, de quedas, de levantes. Portanto, estamos dentro do que chamaríamos da ordem, do que é permitido, mas não poderemos abusar da lei, para não querer justificar todos os atos como sendo porque sou humano. E me deixo levar com esse princípio, me comprometendo com a lei. Porque mais cedo ou mais tarde a consciência despertará. E eu me darei conta que eu tenho comprometimentos com o meu passado espiritual. E a melhor forma de me ajustar com ele é voltando ao corpo para enfrentar os deslizes morais que igualmente Joana de Ângeles vai trabalhar e nos apresentar dentro da sua obra psicológica, que tem sido um grande apoio para todos nós, para que repensemos condutas, comportamentos, a fim de que erremos menos. Mas estes da segunda ordem, os bons, os benévolos, os sábios, os prudentes, os superiores, a depender da classe em que se encontrem, são espíritos que conseguiram, pelo esforço individual, pessoal, através das reencarnações, saírem da terceira ordem para esta segunda. Porque começaram a repensar seus valores, a ver a vida sobre outros olhares, sobre outras condições. Até que, nesse ir e vir das reencarnações, cheguemos à condição de espíritos puros. Não será por hora, é verdade. Mas nos traz a esperança, a consolação, o bom ânimo para enfrentarmos
as aflições que por ora passamos. Pois que tudo é passageiro, transitório, e eu sei que apesar das dores, das dificuldades, dos problemas que ora enfrento e vivencio, mas eles também passarão. E chegarei a uma condição tal que errarei tão pouco que elas não se sobressairão em relação à minha condição de paz, de tranquilidade, de harmonia comigo mesmo, com o cosmo e com aqueles com os quais eu convivo. As minhas ações já não serão mais tão egóicas, egoístas, mas serão voltadas para o olhar da coletividade, da comunidade em geral. Tal qual vimos dentre aqueles que aqui passaram, deixando esta nota, esse exemplo da ação do bem. E poderíamos aqui citar aquela que ainda esse ano, de acordo com as tradições católicas, tornar-se-á santa. A irmã Dulce, que muitos de nós a conhecemos, que já não precisaria, pelo muito que fez, dessa titulação. É um espírito em evolução. Ainda não é para nós, espíritas, santa. Porque é um espírito em evolução, que certamente precisará voltar outras tantas vezes para dar continuidade ao trabalho aqui encerrado momentaneamente na Cidade Baixa, na Calçada e adjacência. Quando não, em toda a cidade do Salvador. Uma vez que é considerada como o anjo bom da Bahia. A sua ação se estendeu para além das fronteiras de um bairro, de uma cidade. Reconhecidamente, para muitos santa, ainda que o título nunca viesse. Mas certamente ao retornar, na sua próxima encarnação, dentro desse psiquismo do amor, da caridade, ela atuará com muito mais ênfase, com muito mais força na ação do bem, consolidando o processo da evolução que a Terra aceleradamente vem passando. E bem-aventurados aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O convite, o chamamento para que engrossemos essa fileira de trabalhadores da seara do Cristo. Porque quanto mais focado nessa proposta, quanto mais conscientes do nosso papel frente à nossa condição de espíritos imortais, menos nos equivocaremos, menos erraremos, porque estaremos atuando de acordo com a vontade de Deus que está nos céus. Regidos conscientemente dentro das leis de Deus. E aí teremos condições, através das reencarnações, das conquistas das virtudes, dos valores morais, atingirmos a condição de bem-aventurados, alcançando a ordem primeira, única, dos espíritos puros, tal qual Jesus quando esteve entre nós. Pensarmos nesses dias que se seguem sobre esta questão é de grande valor, de grande importância para todos nós. Porque estaremos dando um salto do ponto de vista evolutivo nas nossas reencarnações
ou estaremos nos aliciando, nos aprisionando em mundos tais ainda como o nosso, de dor e de sofrimento. Porque a consequência dos nossos erros, das nossas ações que contrariam as leis de Deus, se dão por esta razão. Por aquilo que estamos escolhendo, mas que estão distanciados das leis de Deus. É o que Kardec vai questionar no Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, quando ele vai tratar do bem e do mal. Vejamos, escolhemos 3 questões que vão fundamentar as nossas ideias iniciais. A primeira, Kardec, na questão 630, ele vai perguntar às entidades venerandas: como se pode distinguir o bem do mal? Porque não dá para pensarmos nessa perspectiva dos erros, dos desacertos que ainda cometemos em vida, através das reencarnações, sem pensarmos nessa dualidade que ainda vivemos do bem e do mal. Já somos propensos ao bem. Já temos atitudes boas, é verdade. Porque não nos encontramos em uma condição tão primitiva como ontem, como antes. Quando estávamos em mundos primitivos, iniciando a nossa jornada evolutiva no corpo físico. E há de considerar, me permitam rapidamente o parêntese, há de considerar que antes do atingimento dessa condição de humanidade, de espírito com E maiúsculo, encontrávamos-nos na condição de espírito com E minúsculo. Ou como Kardec vai responder na primeira parte do Livro dos Espíritos. O que é o espírito com E minúsculo? É o princípio inteligente do universo. A mônada, no dizer também de Emmanuel, que é lançada juntamente com a matéria para iniciar o processo da evolução, em que se dá através dos reinos, aqueles que nós conhecemos e que propagamos muitas vezes: o mineral, o vegetal, o animal. 3 fases subsequentes antes de adentrarmos a esta que ora nos encontramos, a huminal. Mas que igualmente é transitória, passageira, porque a nossa condição é para a angelitude, para sermos divinos, em que pese que trazemos em nós essa centelha divina. Então, nesses reinos que antecedem ao huminal, os já citados, esse princípio inteligente passou por várias experiências, por maturação, por desenvolvimento, por vivências na matéria, que o tornaram complexo, que fizeram com que despertassem a mônada da inteligência, da sensibilidade, da reprodução e tudo quanto constituem as nossas experiências nesse reino. Até que nós eclodimos, nascemos no reino hominal, na condição de espíritos com E maiúsculo, trazendo por conquistas evolutivas a inteligência, o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. A partir daí, das nossas escolhas, passamos a acertar e passamos a errar.
E aí vem Kardec, fechando parêntese, para questionar as entidades na 630. Como podemos distinguir o bem do mal? E os espíritos prontamente assim o disseram. Vejamos, ipsi literi. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. E observem, todas as vezes em que eu infrinjo a lei de Deus, imutável, eterna, divina, é porque eu cometi um erro, um equívoco. Eu me distanciei da lei. O que é o mal? É tudo quanto desta lei se afasta. E na 621, Kardec ainda questiona: onde está escrita a lei de Deus no homem? Resposta conhecida de todos: na consciência. É esta consciência que nos aproxima, que nos distancia da lei. Porque o bem é tudo aquilo que está de conformidade com a lei de Deus. Logo, precisamos nos questionar, precisamos nos interrogar se o que eu estou fazendo é um bem, é um mal. Se é um acerto, se é um erro. Não perguntemos aos espíritos, a Deus, a Jesus, ou a quem quer que seja. Perguntemos a nós mesmos. Porque é nesse refletir, nesse pensar, nesse dialogar conosco mesmos, que nós encontraremos as respostas para as nossas questões. E a partir das escolhas feitas, elaboradas, dos acertos, nós avançamos na senda do progresso e da evolução. Ou quando não, nos retardamos a esse progresso, conforme a lei do progresso, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas uma especificamente para nos dar uma ideia se estamos ou não cometendo acerto ou erro. Kardec perguntou também. É a 632. O homem, começa Kardec, que está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal. Isso é fato, não é assim? Quantas vezes agimos com o propósito de fazer o bem, acreditando verdadeiramente que aquilo que eu estou fazendo é o bem, quando na realidade é o mal? Como entender? Como compreender que aquela minha ação no dia a dia, no cotidiano, com meu filho, com meu marido, com minha esposa, no ambiente de trabalho, no ambiente social, dentro do ambiente religioso, que muito nos equivocamos, erramos, contrariando débitos, comprometimentos futuros. Como entender que as minhas ações, ainda que de boa vontade, elas podem ser caracterizadas como mal? E aí vem os espíritos para nortear aquilo que dentro de nós já sabemos, ou para aclarar. A
resposta é simples, trazendo como exemplo a citação crística de Jesus. Jesus nos disse: vedes o que querereis que se fizesse ou não, se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. O termômetro, a medida justa para todos os nossos atos, para todas as nossas atitudes, é pensarmos nessa perspectiva. Ao agirmos, ao praticarmos a ação, nos perguntemos se aquilo que eu farei ao outro seria algo que eu gostaria que o outro me fizesse. A lei áurea, a lei que nos regula, e se assim o fizéssemos, teríamos uma sociedade mais feliz. Porque somos infelizes, dizem os Espíritos ainda nessas questões citadas, porque nos afastamos da lei. A nossa infelicidade, as nossas dores, as nossas aflições são consequências do meu afastamento às leis de Deus. E como me aproximar delas, Robson? Pensando como pensaria Jesus. Refletindo profundamente que apesar da boa intenção, se por trás não existe um desejo egoísta, pessoal, para se favorecer, para manipular, para agredir, para subtrair. Porque é verdade que nas leis de Deus existem as atenuantes, mas existem também as agravantes. Porque tudo estará de acordo com a intencionalidade do ato, da atitude. Não é propriamente a ação em si, do matar o outro, em que pese que não devemos assim o fazer. Mas o que é que me motivou a tirar a vida física do meu irmão? Apenas na justificativa de uma autodefesa, como hoje na nossa sociedade propalamos e defendemos a ideia de estarmos armados com porte de armas, porque a insegurança, o medo toma todos nós? Ou é um desejo inconsciente, guardado, de eliminar os criminosos, os bandidos, supostamente, os inimigos, tirando-lhes a vida? Em assim o fazendo, estaremos agradando ou desagradando a Deus? O cumprimento do dever no ambiente familiar, considerando o mês de maio, que é dedicado à família, à mãe. Como procedo, como ajo para com aqueles que Deus me possibilitou estar hoje na parentela carnal? As minhas atitudes, os meus comportamentos estão agradando, desagradando a Deus? Nos interrogamos, nos perguntamos quanto a isso, ou vamos fazendo atropeladamente? Como se diz no popular, levando com a barriga, atropelando quem chega, quem passa. Qual é a intencionalidade das minhas ações? É preciso pensar. A doutrina espírita é uma doutrina comumente racional, de bom senso, de lógica, que nos permite refletir, dialogar e pensar. Não aceitar tudo tal como se diz, como se determina. É uma doutrina não mais do porquê, mas do para quê. Qual a necessidade
de estar nesta ou naquela prova, nesta ou naquela experiência carnal. Daí porque, para nos ajudar no nosso processo de aceleramento moral e espiritual na Terra, a fim de que esta se torne uma morada bem-aventurada, é que os Espíritos, há mais de 20 anos, 2 décadas, nos favoreceu com a série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, que tem nos oportunizado pensar nessa perspectiva do espírito imortal, de refletirmos sobre a nossa condição de espíritos imortais, fazendo as nossas próprias adequações internas, revolucionárias, as mudanças comportamentais, ou como propõe a doutrina espírita, a reforma íntima. É através da reforma íntima que nós erramos menos, passamos a errar menos. Passamos a estar mais próximos da lei de Deus do que antes, quando afastados dela estávamos. Nesse particular, eu trago ainda, antes de concluir, apenas tenho 10 minutos, viu? Vim de longe, lá de Brotas, Salvador. Então, vou usar os meus 10 minutos. Joana de Ângeles, ela vem nos proporcionar reflexões para além do imediato, a fim de que despertemos esta consciência do dever nas pequenas como nas grandes coisas da vida. E no livro O Despertar do Espírito, quando ela vai tratar desse eu individual, desse eu momentâneo no qual nos encontramos nesse corpo. Uma citação que nos faz pensar e refletir sobre o que estamos fazendo nesse momento na minha encarnação. Porque mais cedo ou mais tarde retornaremos à pátria espiritual. Isso é fato. Por mais longeva seja a experiência no corpo físico, e por mais prazerosa, enriquecedora que a mesma se constitui, mas é fato que todos um dia voltaremos à pátria espiritual, de onde saímos para onde retornaremos. A questão é, de que forma? Levando o que na bagagem? Porque somos estrangeiros de um país distante. Este não é o meu país, não é a minha morada definitiva, conforme dissemos. Se estamos encarnados, é porque estamos de passagem. Ainda que com a ideia de estarmos na condição de missionários, santificados, como Francisco de Assis, como a Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi e tantos outros que anonimamente se constituíram nessas almas bem-aventuradas que solidificaram a mensagem de Jesus na Terra. Que em que pese o desequilíbrio que atordoa a humanidade, mas conseguiram dar exemplos de virtudes, de amor, de valor, que proporcionasse o despertar do desejo de que o bem se mantivesse ainda vivo na Terra. E não são poucos. Não nos enganemos. O problema é que no nosso estágio de consciência amadurecida, nós ainda preferimos as sombras, o mal, o que não é bom. Falar dos desastres, das misérias, das dores, dá muito mais ibope
do que propagar o bem. Mas como diria a própria leitora de Divaldo Franco, amanhece um novo dia na terra. E que o bem haverá de se sobrepor o mal. Está lá na sua mensagem, Jesus, estrela de primeira grandeza, que para mim é uma das mais bonitas que temos entre nós. E ela então vai considerar a necessidade do autoconhecimento, desse mergulho para dentro de nós mesmos, como ela considerou também em um dos seus livros da série psicológica, a necessidade da viagem para dentro de nós, nesse autodescobrimento, para nos vermos, como disse o Cristo lá atrás, quando esteve entre nós: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz, e muito mais. Brilhai a vossa luz. E foi nesse processo, dialogando com aquelas pessoas, com aquelas comunidades de aflitos, de necessitados, que Jesus estabeleceu uma relação de aproximação, de amor, de fraternidade com aquelas almas aflitas, a ponto de nos trazer um roteiro, nos apresentar um roteiro para não mais errarmos antes de concluirmos. Naquela tão conhecida passagem de todos nós, em que diante daquela situação pública, em que a mulher seria apedrejada, morta, porque a lei dizia que a mulher, quando vista, pega em adultério, deveria ser lapidada, apedrejada, morta. E aqueles que ali estavam o questionaram: Senhor, o que dizes? Esta mulher pecou. E tu, o que dizes? E Jesus então propõe a sentença: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Observem a profundidade do ensinamento para concluirmos o encontro da noite. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado, reconhecendo que todos que ali estavam, à exceção dele, eram pecadores, equivocados. Todos erraram em algum momento de suas vidas, de suas experiências. Ninguém teve a coragem de assim o fazer. Deixaram todos que as pedras caíssem de suas mãos. E como em um átimo de segundos, a praça ficou vazia. Apenas o divino amigo e a mulher que ali estava, considerada pecadora. E os discípulos, um pouco mais recuados, porque mais tarde anotariam aquela passagem apresentando nos seus evangelhos. E ali, em um diálogo rápido, Jesus questiona: mulher, onde estão todos que queriam apedrejá-la? Foram-se, Senhor. Algum deles te condenou? Não. Eu também não o farei. E vem a lição que ficou imortalizada e que serve para nós, considerando o questionamento inicial do nosso encontro de hoje.
É humano errar? Agora podemos responder. É humano errar, porque no nosso estágio de evolução, o erro ainda faz parte do aprendizado. Portanto, não entreis em culpa. Não dilacerem os vossos corações. Não vos perturbeis frente ao erro. Reconhecei-os. Aceitem o fato de errarem. Mas, voltando à finalização da passagem evangélica, vai e não peques mais. Para que de novo não venhamos a cometer erros. E com isso, fiquemos muito mais comprometidos com a lei do que ora nos encontramos. Mulher, vai e não peques mais. Essa proposta ainda ressoa em nossos ouvidos para os dias de hoje. Errar é humano, sim. E ainda cometeremos muitos erros, muitos equívocos. Estaremos ainda por muito tempo afastados da lei de Deus. Mas não nos esqueçamos da proposta crística para não mais errarmos, ou errarmos menos, enquanto de passagem estivermos por aqui. Vai e não peques mais, porque errar é humano, mas ficar no erro é burrice. É escolha de cada um de nós. Muita paz. Muito obrigado a todos.